da reforma tributária. Depois nós vamos fazer uma entrevista com ele aqui no programa também, já combinei com ele, que eu quero que ele fale sobre isso para a gente também saber um pouco mais. Mas o nosso assunto, que tem a ver, claro, né, com tributação também, aliás, tem a ver com tudo, é o agronegócio. E eu gostaria de começar lhe perguntando, professor, na sexta-feira da semana passada, eu fiz uma entrevista aqui com o presidente da FAENG, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, o Antônio de Salvo, falando sobre aquele movimento que aconteceu na segunda-feira, dia 18. Então ele estava falando do que ia acontecer, o Minas Grita pelo Leite, que reuniu políticos, o governador Romeu Zema, produtores, lideranças rurais, para alertar sobre o risco de desabastecimento do mercado interno e aumento de preço do leite e seus derivados nas gôndolas dos supermercados. E isso deixou muita gente preocupada. Eu gostaria de ouvir você, ninguém melhor do que você, para falar sobre isso. De fato, nós corremos esse risco. O que está acontecendo, afinal, com esse processo? Esse é um assunto muito importante, muito caro para todos nós, porque, afinal de contas, eu não sei se você sabe, o alimento mais consumido no mundo é o leite. É o leite, você já falou isso. E por conta disso, todo país do mundo tem alguma política de apoio ao setor. Tá. Aqui no Brasil, nós temos tido, nos últimos 2 anos, um fenômeno que acabou desarrumando a nossa estrutura de produção. É mesmo. E veio principalmente depois da pandemia. O que aconteceu? Na pandemia, aumentou razoavelmente o consumo de produtos lácteos. O pessoal ficava em casa e aí começou a consumir mais queijo, mais doce de leite, mais leite condensado. Isso num primeiro momento é bom, mas aí começou a ter escassez. Tá. Então, por um lado, os preços subiram muito. E talvez a gente não lembre tanto assim dos preços do passado, mas só para ter uma noção, o produtor chegou a receber o que hoje, a receber pelo litro de leite, o que hoje o consumidor paga pelo leite de caixinha. É mesmo. R$ 4,20. Isso depois foi caindo. Também teve um outro motivo, o custo subiu demais da conta em termos de produção, porque aí veio um outro fenômeno que foi a guerra da Ucrânia. Ou seja, essas notícias que a gente vê no jornal e que vocês dão aqui, lá de fora, acabam impactando o seu bolso, a sua geladeira. Bom, o fato é que, recentemente, nós tivemos um fenômeno da Argentina. Isso. Porque aí a Argentina está com uma crise muito grave e começou a vender leite muito barato para o Brasil. Ao vender leite barato para o Brasil, ao menor preço do mundo, nenhum país do mundo estava conseguindo vender igual a Argentina e Uruguai, nós começamos a destruir a nossa produção. Marcelo, o que tem de produtor de leite saindo da atividade no Brasil inteiro é algo assim mesmo? Inimaginável. Só para você ter uma ideia, a gente não tem dados de melhor qualidade, a não ser no Rio Grande do Sul. Mas lá, nos últimos 5 anos, saíram 60% dos produtores. Caramba! Ou seja, onde tinha 5, hoje tem 2 produtores. E eu não tenho dúvida que isso aconteceu com mais intensidade no último ano. Por que está acontecendo isso? Porque o custo de produção está alto e o preço ao produtor ficou muito baixo. Por que o preço ao produtor ficou muito baixo? Por quê? Porque o laticínio começou a ter oportunidade de importar. Hoje, de importar leite da Argentina e do Uruguai. Hoje, Marcelo, a gente quase não tem leite em pó sendo produzido no Brasil. Aqui no Brasil. Porque está vindo tudo de fora. Então, nós começamos a ter agora um fenômeno que também vai atingir os laticínios. Porque nós estamos tendo a volta do sem fábrica, que é uma coisa que eu imaginei que eu não veria mais. O que significa isso? É a turma que não tem fábrica, mas consegue vender queijo. E eles estão começando a ganhar mercado lá no Nordeste. Se você vai no Nordeste hoje, porque o Nordeste é uma região que importa derivados lácteos do Brasil como um todo. Sim. Mas você chega lá hoje, o que você vai ver de produto do Uruguai e da Argentina, ou você vai ver produtos com a marca de um brasileiro, mas é o brasileiro que comprou no atacado, reembalou e colocou lá. O que, na verdade, nós estamos fazendo? No primeiro momento, eu que sou consumidor, eu fico feliz da vida, porque eu estou comprando um produto que a gente tem que reconhecer é de qualidade. É de qualidade, sem dúvida. Mas, no longo prazo, eu estou matando toda uma cadeia de produção que vai me colocar numa situação difícil, porque a Argentina não tem condição
de abastecer o Brasil De jeito nenhum. numa intensidade muito E grande. muito menos o Uruguai. Muito menos o Uruguai. Só para você ter uma ideia, vamos falar em números. Nós temos 10 mil produtores de leite na Argentina. Eles produzem muito. Tá. Cada produtor que está lá produz muito. Sei. Porque na década de 80 eles começaram a se organizar Ah. para o Mercosul. No Uruguai nós temos 3.300 produtores. Então, é até questão de soberania, nós temos o cuidado de preservar a produção, até porque produzir leite significa garantir emprego e renda no interior. Aí as pessoas passam a ter dinheiro para comprar uma série de coisas Exatamente. urbanas. É. Então daí que eu acho que esse movimento feito, liderado pela FAENG, que começou em Minas, mas está sendo irradiado Tomando pelo o Brasil inteiro, todo. É. eu acho que tem um significado muito grande e há simpatia de maneira geral para esse movimento. O problema é mais fácil de ser resolvido do que a gente imagina ou ele é mais complexo, professor? Ó, todo problema fácil de ser resolvido já foi resolvido. E toda vez que alguém diz que tem uma solução para resolver um problema desse padrão, é porque está mentindo ou então está mal informado. Ah, é? Esse é um problema complicado. Eu tenho acompanhado um esforço grande por parte dos líderes, tanto aqui de Minas como de outros estados, que percebem a necessidade, mas veem a dificuldade de resolver. E também dos órgãos de governo. Eu acredito que a gente começa a ter uma sinalização de como sair dessa, porque nós precisamos caracterizar que há dumping. O que é um dumping? O dumping. Dumping é uma palavra complicadinha, mas fácil de entender. É quando, de alguma maneira, você vende no mercado interno produtos mais caros do que na exportação. Entendo. Ou você pode também ter medidas de proteção do país que está sendo prejudicado, que é o Brasil, quando existe no país exportador alguma política de subsídio, porque aí você pode pedir para compensar. Eu estou falando pedir porque é negociado. É negociado. O governo federal ou os governos ou as instituições, né, governamentais, elas têm que ser provocadas para tomar essa iniciativa e interferir no processo, professor? Elas têm que ser provocadas e no caso do Mercosul, a gente tem até menos liberdade de fazer isso, porque a gente fez um acordo lá nos anos 80 e depois nos anos 90. Né? Nós começamos a negociar isso nos anos 80, mas consolidamos nos anos 90. Nós fizemos acordo de livre comércio. Então, o produto argentino entra aqui e o produto brasileiro entra lá. Inclusive, nós vendemos mais produto lá para lá do que eles vendem para cá. Exatamente. Então, tem dificuldades, sim, mas o que eu percebo é que, por parte dos produtores, né, as entidades que os representam, eles estão muito qualificados e eles vão entrar com pedidos de revisão tarifária. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer rapidamente. Por outro lado, a gente tem algumas atitudes de governo sendo tomadas, tanto do governo federal quanto do governo mineiro, que eu acho até que vai se alastrar. A decisão do governo mineiro provavelmente será seguida pelos outros estados. Com certeza. Eu diria para você o seguinte, que nós estamos começando o ano com o fim, com a sinalização do fim de uma crise que não começou agora. Agora, por que ela está sendo mais cruel? Porque o custo de produção nesse momento está maior do que o preço que o produtor está recebendo. A iniciativa do governo do estado, através do governador Romeu Zema, é taxar os produtos importados. Sim, né? sim. Essa é a iniciativa, é o que deve se alastrar por aí. E o do governo federal é não permitir isenção tributária, reduzir uma isenção que tem para quem está importando produto. Entendi. Então, isso cria um balanço. Aí vai balancear. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Como leigo, eu estou vendo dessa forma, pelo menos, a partir da sua explicação. Mas um outro assunto, antes de te liberar, eu gostaria de falar que eu acho que é importantíssimo a gente destacar isso. O PIB brasileiro em 2023 teve um crescimento de 2,9%, acima das previsões mais otimistas. E a renda per capita atingiu o patamar de R$50 mil. O nível de emprego segue em crescimento, melhorando a massa salarial, com impactos positivos sobre a demanda geral. Por que nós temos essa boa notícia do crescimento do PIB nesse nível,
acima das melhores previsões ou projeções, professor? Porque nós temos um agronegócio competente. Ah. Por isso, o PIB brasileiro cresceu, como você falou, 2,9%. Isso. Olha, só para a gente ter uma noção, lá na Europa, todo mundo cresceu muito menos do que isso. Exato. A Alemanha chegou a crescer negativo. Negativo, deu negativo. Nós crescemos no mesmo padrão dos Estados Unidos. E aí, no Brasil, normalmente o que puxa não é mais a indústria, que era. Normalmente o que puxa é o PIB agora. O PIB agora é o agro. É o agro, que cresceu 15%. E aí, não é o agronegócio que cresceu 15%, é o setor agropecuário. Ou seja, o setor primário da economia cresceu isso. E teve dois impactos. Primeiro, geração de emprego e renda interna. Lógico. O segundo é que o PIB também cresceu pelas exportações. Nós tivemos 9% de crescimento nas exportações. Caramba. Aumentamos a disponibilidade de dólar no Brasil. Isso é importante porque com mais dólar nós temos uma facilidade maior para comprar aquilo que a gente não produz. Por exemplo, insulina. Fica mais barato porque a gente tem mais disponibilidade de dólar, então o dólar não fica tão caro para nós. E, fundamentalmente, nós invertemos agora o nosso processo. O que faz o Brasil efetivamente crescer, o que dá tranquilidade a nós que estamos no meio urbano, é o setor de produção de alimentos, fibras e energia, porque nós cada vez mais estamos produzindo energia. Não é só energia solar, mas é energia que vem do milho, por exemplo. Do milho, né? Então nós temos no PIB, no comportamento do PIB, um resultado que vem muito, muito da eficiência do setor primário brasileiro, que produzindo milho, soja e uma série de outros produtos, faz com que a gente chegue a uma renda per capita de R$50 mil ao ano e a 9ª economia do mundo. Que maravilha. Graças ao agro. Isso é importantíssimo. É bom que as pessoas saibam. Quando você ouvir ou ler, né, informações, procure pesquisar, né, professor, para saber direito o que significa isso. A nossa intenção com esse quadro é exatamente esclarecer essas dúvidas. Se você tem questionamentos, tem dúvidas sobre isso, manda para a gente. Professor Paulo do Carmo, daqui 15 dias, vai estar conosco aqui novamente. Nós vamos levar essas questões para ele. Né? Vamos tirar essas dúvidas e acabar com esse negócio de demonizar o agro, porque isso só é discurso, isso é balela. Professor Paulo do Carmo Martins, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter vindo aqui antes da palestra, mas você vai chegar lá a tempo. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá. Eu que agradeço. Um forte abraço para você. E tomara que a palestra seja ótima. Aproveite bastante. Professor Paulo do Carmo Martins, Acelerando o Agro. Acelerando o Agro com Paulo do Carmo.